E se eu te falar que a maior parte das pessoas não fracassa por falta de talento, mas porque elas acreditam naquelas vozinhas que ficam falando na cabeça delas? Você já parou para pensar nisso? Tem muita gente no mundo que tem talento. Muita gente. Eu tenho certeza que você conhece várias pessoas talentosas que não conseguem ter sucesso na vida. Vários tipos de talento em diversas modalidades. E você olha e fala, cara, é impressionante, aquela pessoa é uma pessoa talentosa, ela é uma pessoa bondosa, ela tem várias virtudes, mas parece que ela não consegue, sei lá, deslanchar na vida. Parece que ela é uma pessoa meio que azarada. Talvez seja o seu caso, ou talvez você conheça pessoas que passem pelo mesmo tipo de problema. Nesse conteúdo eu queria dizer para você como é importante a gente cuidar dos nossos pensamentos. Como é importante. Isso é uma coisa que eu gosto muito de estudar. Gosto muito de estudar também essa parte da neurociência, que mostra que, primeiro, eu vou abordar sobre isso, que os pensamentos, esses pensamentos que vêm à nossa mente, às vezes, a grande parte deles, não são teus pensamentos, são simplesmente pensamentos que vêm aleatoriamente. Mas eles têm um poder destrutivo se você não tiver cuidado com eles. Eles podem influenciar muito negativamente a sua vida. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, você quer aprender a ter uma vida mais bacana, você quer aprender a ganhar mais dinheiro, você quer aprender a ser uma pessoa melhor, um homem mais ambicioso, conseguir as coisas, uma mulher com mais virtudes também conseguir o seu sustento, você conseguir ser uma pessoa realmente de grande calibre. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora. Eu abordo todos esses conteúdos, como é que você cria negócios para a internet, várias coisas aqui. Dá uma olhada depois nos meus conteúdos, se inscreve, deixa o seu joinha. E não esquece de deixar os seus comentários, dizendo se você gostou desse conteúdo ou não, se você tem uma opinião diferente da minha. Tá? Espero que você saia deste vídeo, eu tenho certeza que vai acontecer isso, como acontece com muita gente, a gente tem tido um feedback muito legal aqui. Espero que você saia deste vídeo muito melhor do que de quando você entrou aqui, com ideias diferentes, para você entender que muitas vezes a gente não consegue controlar os pensamentos que a gente tem, mas a gente consegue dar uma, como é que eu vou dizer? A gente consegue dar uma roupagem diferente para eles, a gente consegue transformar muitos desses pensamentos em lições que a gente pode abordar aqui na nossa vida. Eu quero compartilhar coisas rápidas aqui com você, de lições que eu aprendi duramente. Gosto muito de estudar sobre o Anthony Robbins, por exemplo, tem um livro dele, Desperte o Gigante Interior, deve estar por aqui. Ele fala muito sobre isso, muito sobre a questão da autoimagem, coisas como que a gente se imagina no mundo, como que isso afeta a forma como a gente age. Se você pensa que você é uma pessoa fracassada, e esse tem tudo a ver com essas vozinhas, com esse tipo de pensamento. Se você pensa que você é uma pessoa fracassada, eu vou falar sobre isso. Se você não é uma pessoa merecedora, você jamais vai conseguir resultados impressionantes na sua vida. E ao contrário, é a mesma coisa. Se você acha que você pode, se você acha que você consegue, não necessariamente você vai conseguir. Eu já disse em conteúdos meus que eu abordo sobre isso, que a vida ela não é justa. Eu não quero dizer aqui que tudo é um conto de fadas, não é porque você acredita que você pode ser um astronauta, que você será um astronauta. Mas você vai ter grandes possibilidades disso acontecer, ao invés de você ficar com aquelas vozinhas complicadas na sua cabeça. Então, se você tiver a possibilidade, pega um papel e uma caneta para você anotar. Se não, salve esse vídeo para você ver depois, que eu tenho certeza que muitas dessas lições aqui você vai poder rever depois, sempre estar antenado aí para você poder aplicar na sua vida. A primeira coisa que você tem que entender, que eu precisei entender, é que a nossa mente está programada para te limitar. Eu não sei por que isso acontece. Eu já estudei várias dessas coisas, mas se a gente estuda sobre questões de como que a mente funciona, por que será que a mente nos sabota? Será que ela tem alguma coisa contra a gente? Eu já fiquei pensando muito sobre isso. Não tem muito sentido isso acontecer, mas acontece. A nossa mente ela nos limita. E muitas vezes isso acontece, eu vou dar um exemplo para você de questões de limitação. Muitas vezes a gente aprende, a gente interioriza, vamos dar um exemplo, que segurança é melhor do que liberdade. E você fica preso no emprego que você não gosta, você fica preso num relacionamento que você, já não aguenta mais, a pessoa às vezes ela te despreza, a pessoa ela te maltrata, você fica preso ali. E a tua mente está dizendo para você permanecer ali, porque segurança às vezes é melhor do que liberdade. Isso é óbvio que é uma questão de limitação. A tua mente está limitando você. Muitas vezes é uma mentalidade de escassez. Você aprendeu isso com a sua família, que
A Rita, minha esposa, sempre fala uma coisa que ela aprendia quando ela era criança, na família dela tinha um ditado que falava que o pouco com Deus é muito. E é óbvio, né? Eu não quero entrar em questões religiosas aqui, né? Mas é claro, a gente pode ser feliz com um pouco. Mas você concorda comigo que esse é um tipo de pensamento que limita demais as nossas possibilidades, né? Acaba cortando, né, as nossas ações, porque por que eu vou querer mais, né, se um pouco com Deus é muito? Então toma muito cuidado com essas vozinhas que ficam na nossa cabeça. É o pouco que eu ganho já é o suficiente. Dando para comer, não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi muito falar. Dando para comer, para vestir, tá bom demais, né? Isso é um pensamento extremamente limitante, que vai impedir, obviamente, a gente ter uma vida mais abundante. Jamais a gente vai conseguir grandes coisas se a gente ficar escutando essas vozinhas na nossa cabeça. Então toma muito cuidado, mas você precisa entender que a tua mente às vezes joga contra você, porque ela quer mostrar para você que a segurança vem antes da liberdade. A gente precisa domar os nossos pensamentos, a gente precisa interiorizar outras coisas. É possível sim a gente domar a nossa mente. Porque eu vou falar a esse respeito, isso é tudo embasado em questão de ciência. A neurociência fala muito sobre isso, sobre essa questão de repetição. Anthony Robbins fala isso também no livro lá, O Despertar do Gigante Interior. Mas você tem que entender isso, que a tua mente te limita. Essa é a primeira coisa. A outra coisa é você tem que identificar quem que está falando dentro de você. Como assim, Thiago? Quem é? Sou eu. O pensamento é meu, não é? Não. A neurociência mostra que você não é os teus pensamentos. Já abordei conteúdos a esse respeito também. Isso é uma coisa que, inclusive, entra num outro patamar. A gente entra numa questão de espiritualidade, a gente entra numa questão metafísica, uma questão ontológica. Por quê? Se você consegue ver os seus pensamentos, esses pensamentos limitantes, né, o pouco com Deus é muito, ganhar um pouquinho, né, dando para comer, para vestir tá bom, se você consegue observar esses pensamentos, você tem que entender que você está fora dos pensamentos, você é o observador desses pensamentos. Então você não é esses pensamentos. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que se culpa porque fica com pensamentos intrusivos, inclusive pensamentos horríveis. Você quer matar a pessoa, você fala, gente, mas eu não sou assim, por que eu estou querendo... Por que está vendo esses pensamentos complicados? Assim? A pessoa que tem TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, tem muito esse tipo de problema. A pessoa fica se culpando porque vem pensamentos que eles não querem ter, esses pensamentos, os pensamentos vêm. Então você tem que entender que você não é os seus pensamentos. Então você precisa saber quem é que está falando dentro de você. Não é você. Simplesmente acontece. Os pensamentos eles acabam vindo. Mas, sabendo disso, olha como é que é importante o autoconhecimento. Sabendo disso, você pode fazer coisas. A hora que o pensamento vem, você fala, cara, beleza. Né? Chamar de cara aqui, porque sei lá quem que é que está falando da minha cabeça. Eu não concordo com isso, não vou fazer isso. Né? E você descarta o pensamento. Se vier, você descarta de novo. E você começa a domar a sua mente e fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer. Beleza? Outra coisa que você tem que entender. Como que eu vou sair desse ciclo de autodestruição, que talvez seja o caso, né? Seja o seu caso. Né? Talvez você esteja passando por momentos ou você está revivendo várias coisas que já aconteceram e você não consegue sair desse ciclo. Você precisa parar de repetir na sua cabeça aquilo que afasta dos seus sonhos. Parar de repetir o quê, Thiago? Isso é muito normal. As pessoas pensarem, pô, isso não é para mim. Isso não é para mim. Quero, sei lá, ter um casamento com uma pessoa, sabe, respeitosa, uma pessoa digna, uma pessoa trabalhadora, né, uma pessoa... Tem as características das pessoas que você quer ter um relacionamento, né, pro resto da sua vida. Não, isso não é para mim. Né? Eu não sou merecedor de ter essa pessoa. Ou, sei lá, conseguir conquistar grandes coisas, um carro maravilhoso, uma casa muito grande, ou, sei lá, qualquer coisa que você queira conquistar. Muitas vezes as pessoas falam, isso não é para mim. Isso é muito areia pro meu caminhãozinho. Ou se você já tentou fazer qualquer uma dessas coisas, ter um relacionamento legal com uma pessoa, ou ter um corpo sarado, ou você ganhar dinheiro, e você não conseguiu fazer isso. E às vezes você fica com aquele pensamento, cara, eu não vou fazer porque senão eu vou falhar de novo. Eu não sou competente o suficiente. Então, parar, né, de nutrir isso. Às vezes essa vozinha vem na sua cabeça, como vem comigo até hoje. Muitas vezes, olha que a gente tem, eu e a Rita, que a gente tem tido o privilégio de ajudar muita gente ao longo dos anos. A gente trabalha com marketing digital desde 2009. E a gente tem ensinado pessoas, ensinado empresas, né, mas principalmente pessoas, a conquistarem liberdade financeira. Mas a gente tem
centenas e milhares de alunos, né, ao longo desse tempo todo, né, pessoas que nos escutam nas nossas redes sociais todos os dias. E sempre vem alguma coisa na minha cabeça, quem é você para dar esse tipo de conselho? Quem é você para falar sobre esse determinado assunto? Né? Bom, eu sou uma pessoa que passou de uma situação complicada e hoje, graças a Deus, eu considero como sendo uma pessoa de sucesso. Claro que eu quero conquistar muito mais, claro que eu quero, né, vencer mais, eu quero comprar coisas novas, eu quero vivenciar coisas novas, experiências novas, ajudar mais pessoas, eu quero fazer isso, eu quero mais. Não há nada de errado nisso. Mas sempre vem aquela vozinha, você não vai conseguir, você acha que você vai dar conta do recado? Imagina, eu tenho grandes metas aqui para mim, para a Rita, para a nossa empresa, para as coisas todas aqui. E às vezes vem aquela, cara, você é louco, você não vai conseguir fazer isso, você não vai conseguir. E o que eu tenho que falar, né, para minha mente? Eu já consegui anteriormente, eu já consegui, né, grandes coisas no passado, por que é que eu não conseguiria agora? Né? É óbvio que a gente vai tentar, muitas vezes a gente não vai conseguir, né? E aí a gente vai melhorar. Não consegui por quê? O que está acontecendo? Vamos tentar fazer de uma maneira diferente, mas nunca desistir. Então bloquear isso, tudo que atrapalha o teu sonho, você precisa bloquear. Né? Você não vai conseguir impedir esses pensamentos de virem na sua cabeça, mas bloqueia eles. Fala, cara, não é assim, né? Não é assim que vai acontecer. Eu que tenho as rédeas da minha vida, eu que vou fazer essa bagaça aqui acontecer, ir para frente, ou qualquer coisa que você queira na sua vida. Cuidado com os pensamentos, mas para isso você precisa bloquear muitas coisas, né? Pessoas que às vezes são negativas na sua vida, assistir noticiários que só tem tragédia, né? Não é o assunto desse vídeo aqui, mas tomar cuidado com aquilo que você fica nutrindo na sua mente. Tem gente que tem, sei lá, pavor de pisar na rua, porque acha que vai ser assaltado, acha que vai acontecer alguma coisa, porque fica assistindo um monte de noticiário que só tem tragédia e acha que vai acontecer. Também não quero tapar o sol com a peneira e dizer que o mundo é maravilhoso, não vai acontecer com você, não existe violência no mundo, não é isso. Sabe? Mas tomar cuidado, muito cuidado, para a gente não exagerar, para a gente não pensar, né, que coisas irreais possam acontecer com a gente. Então bloqueie os pensamentos que limitem você, né, e que te afastem dos seus sonhos. E a outra coisa que é extremamente importante, de tudo isso que eu digo, tudo isso que eu falei aqui eu acho que é importante, mas se você tiver que sair com alguma coisa para você levar para a sua vida mesmo, né? Eu queria que você entendesse isso, que você pode construir uma identidade com ação diária. Já falei aqui em algum conteúdo a respeito de um livro chamado Psicocibernética, Max alguma coisa, né? O autor, ele é um livro bastante antigo, ele é um cirurgião plástico, ele mostrava como que as pessoas, quando elas interiorizam quem elas querem ser, elas conseguem grandes coisas. A tua autoimagem fala muito mais do que qualquer outra coisa. Vai ditar o teu sucesso muito mais, às vezes, do que a tua própria competência. Tem gente que é extremamente competente, mas tem uma autoimagem péssima. Tem gente que tem grandes habilidades, mas tem uma autoimagem péssima e não vai conseguir. E quem tem uma autoimagem, entende, né? E não é uma questão de você pensar positivo, vai dar tudo certo, não é isso que eu estou dizendo, mas é você já se tornar a pessoa que você quer ser. Você já se imaginar sendo a pessoa, né? Você quer conquistar grandes coisas, você quer ser uma pessoa que quer ficar rica, né? Já se comporte como uma pessoa rica. Já começa a pensar em como que você empreende, com quem que você deve falar, a maneira que você deve se portar, que tipo de conteúdo você consome, que tipo de conteúdo você não consome. Comece a pensar dessa maneira, como é que você vai investir dinheiro, né? Não ficar pensando aonde você vai sair no final de semana com a galera, sabe? Esse tipo de coisa, né, não passa na cabeça de um grande empreendedor, por exemplo. Né? Já se imagine transformado. Você é uma pessoa que às vezes está com 50 quilos acima do seu peso, né? Já se imagine como sendo uma pessoa esbelta, uma pessoa sarada. É óbvio que se você começar a pensar desse jeito, né, você vai ter ações diferentes, você vai se alimentar de uma maneira diferente, você vai se exercitar de uma maneira diferente, você vai começar a se exercitar, às vezes você não está se exercitando. Então tem muito a ver, né, com a nossa autoimagem. Você já tem que começar a pensar na pessoa que você quer se tornar. Isso é extremamente importante. Só que você só vai conseguir fazer isso com ações diárias, fazer todos os dias, todos os dias, todos os dias. E aí, essa realidade que está na sua mente, ninguém está vendo. Ninguém está vendo que você conseguiu conquistar aquela casa, aquele carro, aquele corpo, aquele esposo, aquela esposa, ninguém está vendo, mas está na tua mente. Você já sabe que você conseguiu. Você já está se tornando, você já se tornou a pessoa. Você já trouxe para a realidade aquilo que você quer.
E você começa a agir de uma maneira diferente. É óbvio que os seus resultados vão ser muito diferentes do que se você não acreditasse. Mas isso é uma rotina diária. Você tem que fazer todos os dias. Você não pode descuidar. Porque senão aquelas vozinhas, né? Aquelas, sabe, parece aqueles capetinhos vão ficar falando em você, né? Junto, né, com você. Quem é você para achar que você é merecedor disso? Quem é você? Você já tentou antes? Por que você acha que vai dar certo? Né? Toma muito cuidado. Eu acho que essa é uma das coisas que mais matam os resultados das pessoas. Mais matam sonhos, mais matam empreendimentos, mais matam relacionamentos. É quando a gente dá lugar às vozes negativas da nossa mente. Então entenda que essas vozes elas vão aparecer. Você pode, sei lá, ser bilionário. Você pode ter o corpo perfeito. Você pode ter o relacionamento perfeito. Essas vozes sempre vão surgir. É claro que quando você estiver num patamar, né, superior e interiorizado mesmo, que você é realmente uma pessoa de grande valor, essas vozes não vão fazer mais sentido, né, para essas pessoas que são, né, excepcionais, que são extraordinárias. Elas continuam recebendo essas vozinhas, mas elas não ligam, porque elas sabem as pessoas que elas são. Saiba a pessoa que você é. Saiba todas as dificuldades que você já passou na sua vida e você está aí. Né? Você conseguiu transpô-las, você conseguiu, né, chegar onde você chegou. Claro que provavelmente você tem muito que melhorar, assim como eu também tenho. Mas você só vai conseguir fazer isso se você entender como é que você vai domar essas vozes na sua cabeça. Concorda comigo? Não concorda? Deixa aqui nos comentários, vou ter um maior prazer em ouvir você. Um forte abraço, até o próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.